escrever Lula na veia nos próximos 30 minutos. Dizem os estudiosos que quando uma mentira é repetida muitas vezes, as pessoas passam a entendê-la como se verdade fosse. Estes dias eu trabalhei com os meus alunos a história do final do período do Brasil Império e o início do Brasil República. Uma das perguntas que eu fiz a eles foi se o fato da princesa Isabel ter assinado a abolição da escravatura a tornava uma heroína. Pense você aí que está me assistindo agora. Você deve conhecer essa história. O que você aprendeu sobre a princesa Isabel? Você acha que ela foi uma heroína? Sim ou não? Se você respondeu sim a esta pergunta, você está me surpreendendo, assim como os meus alunos também. E acho que nós, professores, temos a responsabilidade de indicar a vocês livros de história mais atuais. Quando teve início no Brasil o movimento que queria o fim do Império e a proclamação da República, os republicanos sabiam que existia uma possibilidade de, ao ser proclamada a República e Dom Pedro II sair do poder, o Brasil se dividiria em pelo menos 3 países. Então, os republicanos tomaram algumas medidas para que isso não acontecesse. E pensando que as riquezas naturais, do Brasil estão espalhadas por todo o território e que para o desenvolvimento econômico, do país é necessário este comércio, essa troca de produtos entre uma região e outra, eles tentaram ao máximo evitar que esta divisão do território brasileiro acontecesse, porque ia dar problema na comercialização. A partir do momento que fossem países diferentes, no mínimo teria aí uma taxa alfandegária que seria cobrada sobre os produtos comprados entre um e outro. Então, os republicanos tomaram algumas medidas e, dentre estas medidas, eles tentaram fazer, com que nós, brasileiros, desenvolvêssemos uma identidade nacional. O Brasil, até hoje, pelo seu tamanho, ele tem como obstáculo a aproximação das suas populações e nós, então, de norte a sul, conforme a gente vai viajando, vai percebendo peculiaridades culturais, Podemos dizer que até na língua portuguesa que é falada pelo país todo, há diferenças, de nomes para uma mesma coisa. Então, apesar dessa distância, do Brasil ser um país com dimensões continentais, apesar da peculiaridade cultural de uma região para outra, e imagine ainda mais naquela época em que os meios de comunicações ainda eram bastante restritos, o quanto demorava para chegar uma carta de um lugar para outro. Então, tudo contribuía para que, ao nos tornarmos uma república, com a saída de Dom Pedro II, que por incrível que pareça, era muito bem quisto no Brasil, era uma figura bastante moderada, o país acabasse se dividindo, justamente
por conta do norte não se sentir identificado com o sul e vice-versa, né? Então, os republicanos decidiram construir essa identidade nacional para que todos os brasileiros se sentissem uma só nação, e um dos instrumentos utilizados foi a história. Os republicanos forjaram, ou seja, criaram, não contaram, criaram uma história dos heróis nacionais do Brasil. E dentre estes heróis, merece aí, né, segundo os republicanos, um destaque para a figura da princesa Isabel. Sim, a princesa que assinou a abolição da escravatura, né? Nessa história forjada, né, criada, destacando heróis nacionais e até feitos que eles nem tinham realizado, né, a princesa Isabel, ela não só aparece como uma pessoa doce e bondosa, ela é nessa história retratada como quase uma santa, por ter abolido a escravidão no Brasil. Será mesmo, né, que ela merecia este lugar, né, de santa, de doce, né, de boazinha, por ter libertado os escravizados no Brasil? Te convido a prestar um pouquinho de atenção, então, agora na história que eu vou contar. A abolição da escravatura nada mais foi do que abrir as portas das senzalas. Digo isso porque até hoje, quando a gente olha a história do Brasil, a gente fica tentando descobrir como foi a vida destes negros que foram escravizados ao se tornarem livres. Até bem pouco tempo atrás, a literatura nesse sentido era bastante restrita, mas conforme, né, os movimentos antirracismo foram ganhando forma, volume, né, na nossa sociedade, muitas histórias dos seus antepassados foram escritas. E nós podemos dizer que quando aconteceu a abolição, só houve de fato a abertura das senzalas, porque os negros escravizados nada receberam em troca dos anos de trabalho escravo. Não receberam dinheiro, não receberam terras, né? E ao se tornarem livres, começaram a ter dificuldade até mesmo com sua liberdade. Então, quando a abolição acontece, nós vamos ver um número pequeno de escravos libertos pedindo para permanecer nas terras do seu antigo senhor, já prevendo alguma dificuldade de sobrevivência fora da senzala. Outros arriscaram sair, né, e comemorar a sua liberdade, se encontrando pelas estradas, até que a fome bateu. Não tinham, né, no meio da estrada quem os acolhesse, e muitos morreram nessa trajetória da Casa Grande em busca do centro urbano. Então, era muito comum nesse período encontrarmos pelas estradas no Brasil negros que foram escravizados e agora estavam libertos, mendigando, né, para que pudessem ter algum tostão que permitisse a eles alguma alimentação.
Destes que pediram para ficar nas casas grandes, na terra de seus antigos senhores, nós vamos encontrar alguns que foram rejeitados pelos seus próprios ex-senhores, porque na cabeça do proprietário de terra, que ficou, sem a mão de obra escrava, passava a seguinte mensagem: se eu tenho que pagar salário para alguém trabalhar em minhas terras, eu não vou pagar salário para um negro que antes trabalhava para mim e ficava trancado na minha senzala, a quem eu só alimentava o mínimo para não morrer, e não precisava pagar salário nenhum. Então, a gente vai ver um movimento bastante grande de proprietários de terras que se recusarão, a pagar salários para os ex-escravos e vão preferir contratar mão de obra assalariada em suas terras, mão de obra dos europeus brancos que vinham tentar a sorte aqui no nosso país. Então, nós vamos ver muito disso, O racismo nesse período, ele vai ser algoz, E aí, então, a gente fica vendo algumas fotos, dos negros de ganho, das negras de ganho nos centros urbanos. Quem eram estes? Eram aqueles que viviam dos seus quitutes, Então, o negro alforriado, não sendo mais escravo na nossa sociedade, ele chega nos centros urbanos e ele vê que alguns negros vendiam em suas bandejas alguns quitutes que eles próprios faziam e que eram típicos ou muito semelhantes à culinária africana e que acabava fazendo muito sucesso para o gosto do brasileiro, como até hoje, E alguns outros vão tentar melhor oportunidade indo para a África novamente, voltando para as suas terras de origem. Então eu te faço uma pergunta: se a princesa Isabel não assinou a abolição da escravatura, tendo bondade em seu coração, por que ela assinou? Fica aí a pergunta: será que naquela época eles não imaginavam que os negros, com a abolição, não teriam para onde ir e nem dinheiro para se manterem? Será que as pessoas eram tão ingênuas que elas não pensavam nisso? Vou te contar mais um pedaço da história então. Acontece que muito antes da princesa Isabel nascer, o tio dela, Dom Pedro I, ele lutou muito, apoiado pela elite do Brasil naquele período, estamos falando de 1820, 1821, 1822, para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Porque ele era bonzinho? Não, porque ele tinha interesses financeiros que a elite do Brasil lhe havia prometido se ele lutasse ao lado desta elite que queria se tornar independente de Portugal. Então foram muitas discussões em família, porque não se esqueçam, Dom Pedro I era filho da família real portuguesa, que era a metrópole, era o reino que governava o Brasil. Então isso deu muita confusão, muita briga entre eles,
Até que Portugal chegou, né, para os brasileiros que queriam tanto essa independência e falou: olha, vocês são minha galinha de ovos de ouro. Eu tenho uma dívida enorme com a Inglaterra. Se eu der a independência, reconhecer a independência de vocês, eu não vou ter de onde tirar riquezas que me permitam pagar essa dívida para a Inglaterra. Aí qual foi a solução deste impasse? Os brasileiros propuseram a Portugal o seguinte: Portugal, reconheça a nossa independência e nós, brasileiros, assumimos a sua dívida com a Inglaterra, né? E aí a Inglaterra ficou muito feliz, porque além de garantir o pagamento, sabendo que o Brasil tinha riquezas suficientes para pagar a dívida de Portugal, ela também via a possibilidade de aumentar o seu mercado consumidor nas terras brasileiras. Lembrem-se que neste período, né, no início do século XIX, a Inglaterra já estava, desde o final do século XVIII, passando pela primeira Revolução Industrial. Então, ela conseguiu, né, mecanizar as produções de alguns bens e ela queria que o Brasil comprasse os bens dela também, né, sabendo que nós tínhamos sido proibidos, né, até a vinda da família real portuguesa para o Brasil, de termos qualquer manufatura. Então ela sabia que a gente ainda estava engatinhando neste processo de industrialização, né? E ela já estava terminando a sua primeira revolução industrial e se encaminhando para a segunda revolução industrial, né? E aí então nasce, né, o Brasil, um país independente, mas com uma dívida muito grande, né? E aí, ao longo desta história do Brasil, né, um Brasil império, né, a gente vai ver a Inglaterra muito ansiosa para ampliar o seu mercado aqui no Brasil, mas ela percebe um detalhe muito importante. Nesse período, né, antes da abolição da escravatura, os produtos ingleses não conseguiam ser tão vendidos aqui no Brasil, porque a maioria da mão de obra no Brasil era mão de obra escravizada. E se a mão de obra é escravizada, ela não recebe salário. Se ela não recebe salário, ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não tem como comprar os bens industrializados da Inglaterra. Então, o que a Inglaterra começa a fazer em relação ao Brasil? Vendo, né, que na maior parte das Américas havia um movimento bastante grande pela abolição da escravatura, ela começa a pedir para que o Brasil acabasse com a escravidão em nosso território. Inglaterra não estava sendo boazinha. Ela estava pensando em seus interesses, né, financeiros, capitalistas, em poder vender mais no Brasil com uma mão de obra assalariada, né, dinheiro circulando, podendo comprar os seus produtos. E aí, de tanto colocar, né, o Brasil contra a parede, pedindo a abolição da escravatura, a gente vê surgir, né, algumas leis com a promessa para a Inglaterra de que, olha, eu não posso simplesmente dar a abolição da escravatura do dia para a noite, porque toda a mão de obra no Brasil é baseada na mão de obra escrava.
Se a gente simplesmente assina a abolição da escravatura, o país vai quebrar, né? Porque não vai ter mão de obra, mesmo que quisessem pagar, não teria, né, uma mão de obra qualificada para trabalhar na lavoura, e os proprietários de terras aqui do Brasil veem, né, no escravo, no escravizado negro africano, um ser inferior, e não vai querer pagar salário para eles se até ontem eles dormiam trancafiados dentro de uma senzala, tratados como uma peça nessa produção e não com consideração como um ser humano. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a adaptar as leis brasileiras para irmos acabando com a escravidão aos poucos, de forma gradual. E aí, então, a gente vê, né, ser publicada a Lei Eusébio de Queiroz, que declara, então, que a partir daquele momento, em 1850, o Brasil começaria a dar os primeiros passos rumo à abolição da escravatura. Aí, passados mais uns 20 anos, é que a gente vai ver, de tanta pressão de novo da Inglaterra, o Brasil assinar as leis, né, do ventre livre e a lei do sexagenário. O que dizia essa lei do ventre livre? Dizia que a partir daquela data, né, toda criança que nascesse dentro de uma senzala já nasceria livre. Agora eu te pergunto, que criança livre consegue sobreviver, né, até, vamos dizer assim, chegar na sua pré-adolescência sem o cuidado da família? Então, o que acontecia? A criança nascia livre, mas permanecia na senzala. E os laços que ela, né, adquiria dentro da senzala, muitas vezes acabava sendo um fator para que ali na senzala ele permanecesse, né, indo já para a sua mocidade. A lei do sexagenário também foi uma lei que era só para inglês ver. É daí que surge esta expressão, né? Quando a gente quer falar a respeito de enganar alguém, de fazer de conta, né? De não cumprir o prometido, a gente fala, isso aí ela fez para inglês ver. Né? Veio por conta destas duas leis. A lei do ventre livre, né, fazia com que a criança permanecesse dentro da senzala e criasse laços que na sua vida adulta ela tinha dificuldade de abandonar e acabava sendo aproveitado ali, né, de alguma forma dentro da casa grande para um trabalho menos pesado do que era o trabalho na lavoura, mas acabava permanecendo por ali, né? E a lei do sexagenário dizia, quem conseguisse chegar, né, aos 60 anos, recebia a sua alforria. Agora você pensa, trabalhavam de sol a sol, eram castigados fisicamente quando não faziam o que era ordenado, viviam com um pouco de comida, o suficiente para não morrerem. Quem conseguia, naquela época, que nem medicina direito se conhecia, viver mais do que 60 anos num trabalho duro destes? Então, estas leis, a Inglaterra começou a perceber que na prática elas não funcionavam e o Brasil não estava fazendo o menor esforço
para trazer mão de obra, né, para substituir a mão de obra escrava. Nós vamos ver, inclusive, nesse período, depois de 1850 até 1888, criarem vários portos em cidades litorâneas muito pequenininhas, né, para que os navios negreiros continuassem conseguindo chegar ao litoral brasileiro, apesar da Lei Eusébio de Queiroz. Então, o processo de abolição da escravatura no Brasil foi muito demorado. E aí, quando a Inglaterra percebeu que o Brasil estava, né, jogando areia nos seus olhinhos para que ela não percebesse que ela estava esticando a mão de obra escrava até onde desce, ela deu um ultimato para Dom Pedro II e o colocou na parede. Dom Pedro II sabia que precisava dos laços comerciais com a Inglaterra e não podia esquecer que os proprietários de terras no Brasil não queriam esta abolição. Então, como a gente costuma falar, né, Dom Pedro II estava entre a cruz e a caldeirinha. Os proprietários de terra não queriam a abolição da escravatura e os movimentos pela proclamação da República vinham ganhando força dentro do nosso país. Se Dom Pedro desse a abolição, Dom Pedro sabia que os proprietários de terras, com raiva da abolição, passariam a apoiar os movimentos republicanos. Mas ele sabia também que se ele não cedesse à vontade da Inglaterra, em que o Brasil não tivesse mais mão de obra escrava, ele ia ter problemas com a Inglaterra. Então, né, o que ele faz? Ele tenta uma última cartada. Ele sai para uma viagem longa fora do Brasil e deixa a sua filha, a princesa Isabel, administrando o país. E aí, durante esse período que ela ficou administrando o Brasil, ela sofreu a mesma pressão que o pai, né? A Inglaterra de um lado e os proprietários de terra de outro. Até que ela não conseguiu segurar e assinou a abolição da escravatura. Na sequência, Dom Pedro II volta para o Brasil, mas ele tinha razão. Os proprietários de terras estavam furiosos por conta da abolição. E por mais que ele quisesse jogar a culpa da abolição nas costas da sua filha, a princesa Isabel, os fazendeiros, os donos, né, das terras, que principalmente aqui no Brasil já cultivavam bastante, aqui em São Paulo, já cultivavam bastante o café, não eram bobos e tinham percebido que ali, né, entre a princesa e Dom Pedro II, muito provavelmente tinha rolado uma jogadinha, né? Era a última esperança de Dom Pedro II para que o país não fosse tomado de vez pelo movimento republicano. E é nestas condições, então, que a gente vê que a princesa Isabel assina a abolição da escravatura, não porque ela era boazinha e muito menos algo semelhante a uma santa, mas porque ela defendeu os interesses estrangeiros no mercado consumidor brasileiro, cedendo à pressão da Inglaterra, que também não era boazinha. Ela não via os negros escravizados e se compadecia com o sofrimento deles. Ela queria mão de obra assalariada no Brasil para que
estas pessoas com dinheiro no bolso tivessem condições de comprar os seus produtos industrializados. Então, né, agora fica fácil perceber, né, que nós que somos mais velhos ouvimos essa história da princesa Isabel, heroína, boazinha, quase santa, porque fomos educados numa história, né, muito próxima à proclamação da República, em que a ameaça da divisão do território brasileiro era uma constante e não era interessante para a elite do Brasil, né? Que aí teria que pagar mais caro por produtos que antes ela comprava pelo preço de custo, certo? Toda essa história, né, para exemplificar para vocês que quando uma mentira é contada, muitas vezes a gente acaba adotando esta mentira como se verdade fosse. E aí, né, veio o Bolsonaro em 2018, um pouquinho antes das eleições, dizer para a grande mídia que Portugal nunca pisou em solo africano para escravizar os negros africanos, né? E aí foi que os próprios negros africanos entregavam, né, o seu semelhante para que fossem escravizados aqui no Brasil. Então, na época, saiu muita piada, né, das pessoas falando, os negros pulavam dentro dos navios negreiros pedindo, acorrente-me, né, me transforme num escravo, por favor, né. Então, é muito importante que a gente procure sempre se atualizar a respeito, né, dos fatos. Não é porque é dito na televisão ou porque está escrito num jornal que é verdade. A gente tem que analisar o contexto histórico, né, a época em que o fato aconteceu, quem que escreveu a história deste fato, né? Qual era a sua condição dentro da sociedade, né? Qual era a sua ligação com aquele fato, para que a gente não caia, né, nestes contos da carochinha que as pessoas contam pra gente e a gente acredita. Poxa, para os meus alunos responderem que sim, né, a princesa Isabel pode ser considerada uma heroína, muito provavelmente eles discutiram isso com os pais deles, que estudaram esta velha forma de contar a história do Brasil para que se evitasse uma divisão do país, né? E aí, né, eu contei toda essa história também, porque a partir de amanhã, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia e também em outras mídias ligadas a nós vamos começar a ouvir falar, entrevistas, em debates, a seguinte expressão, presta bem atenção, diáspora africana. A gente está acostumado a ouvir falar da diáspora judaica, né? Mas diáspora africana ainda é uma expressão bastante desconhecida no nosso país. A palavra diáspora quer dizer uma migração forçada, ou seja, os africanos, ao contrário do que o Bolsonaro disse em 2018, né, eles foram forçados a saírem da África e a virem para o continente americano e ainda sob a condição de escravizados. Né? Então, nos próximos dias, vocês vão ouvir falar também da década da afrodescendência, que é uma agenda
da ONU, da Organização das Nações Unidas, que, se não me engano, tem aí alguns anos que começou, né, a agenda, mas está chegando mais fortemente aqui no Brasil esta discussão nos últimos meses. E nós, como queremos sempre trazer atualidades para vocês e conhecimento também, vamos ter, através de companheiros nossos, como o Leonardo Bastos, né, o Jair Galvão e os convidados dos programas do Jair Galvão, entrevistas com esse pessoal que vem discutir com você a história verdadeira dos negros que foram libertos pela princesa Isabel, que não era boazinha, que não era santa e muito menos uma heroína, né? Acho que este tema veio bem a calhar também, porque os nossos espectadores, né, que gostam de novelas, aí numa grande emissora tem um romance baseado na história de Dom Pedro II. Então, antes que vocês achem, né, que o que está sendo contado na televisão é a verdade histórica, a gente vem aqui e denuncia para vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje, desejando a todos um ótimo final de dia. Assistam o que vocês quiserem, mas tenham pulguinhas atrás da orelha que sempre possam perguntar para vocês: será mesmo? Até amanhã, às 17h15, aqui na TV e na rádio Lula na Veia. Tchau!